Em cada canto do nosso planeta, a escuridão não se manifesta apenas em guerras ou desastres naturais. Ela se aninha nas entranhas da sociedade, na fila do desemprego, no prato vazio, na ausência de perspectivas. Milhões de seres humanos em metrópoles e vilarejos vivem uma luta diária e silenciosa pela dignidade. Mas e se o verdadeiro inimigo não fosse visível? E se ele se escondesse à vista de todos sob a capa de um herói, um político, um líder religioso ou até mesmo um influenciador? Não é uma crise isolada de um único país, é um flagelo global, alimentado por sistemas econômicos que, por vezes, parecem priorizar o lucro de poucos em detrimento do bem-estar de muitos. E onde a falha do sistema é mais evidente, surgem as sombras? Ou os heróis, que sem querer perpetuam o problema. Em Gotham, a cidade do Cavaleiro das Trevas, a escuridão não vem apenas de seus criminosos. Ela vem de uma realidade brutal, a falta de renda, o desemprego, a ocupação precária, o homem que promete proteger a cidade. Seria ele parte do problema ou parte da solução? A verdadeira batalha de Gotham não é contra supervilões, mas contra as estruturas que os criam. E, se o seu maior defensor estivesse sem intenção, defendendo o status quo que alimenta a própria escuridão? Para entender isso, vamos mergulhar em dados concretos. E aqui, já peço que vão se inscrevendo no canal, ativem o sininho para não perder nada que virá a seguir nos dias deste canal. E antes de tudo, antes de você decidir me criticar muito nos comentários, assiste o vídeo até o final. Eu garanto que vai valer a pena. Em uma cidade como São Paulo, que tem quase 20 vezes mais imóveis vazios do que indivíduos em situação de rua, gera-nos uma dúvida. Onde está de fato o problema? Na falta de moradia ou num problema econômico? Uma grande parcela da população brasileira atua sem carteira assinada, sem direitos, sem previdência. No cenário geopolítico, essa informalidade é uma tônica em economias emergentes da América Latina, África e Ásia, gerando uma massa de trabalhadores vulneráveis que são os primeiros a sofrerem crises econômicas globais. E a renda? Bom, o PNAD nos mostra que a concentração de renda no Brasil persiste. A renda média dos 10% mais ricos ainda é muitas vezes superior à dos 40% mais pobres. Isso não é uma particularidade somente do Brasil. A Organização Internacional do Trabalho e o Banco Mundial apontam que a desigualdade de renda é um fator explosivo que mina a coesão social em diversas nações. Essa disparidade não é apenas uma estatística, é um motor de instabilidade, o pano de fundo para conflitos civis e o aumento da criminalidade que vemos em tantas cidades. Agora, saindo do Brasil e voltando para Gotham. O Batman é um mestre tático, um guerreiro implacável contra o crime. Mas qual a raiz da criminalidade que ele combate? Será que vilões como o Coringa, Pinguim são meras aberrações? Ou são produtos de um sistema que falha em prover o básico para sua população? Aqui reside a grande dissonância. O alter ego do Batman, Bruce Wayne, é um bilionário. Sua Wayne Enterprises não é apenas um conglomerado, é uma força econômica global. Mas o que a história nos mostra sobre o papel das grandes corporações transnacionais? Ou melhor, apenas grandes corporações. Elas podem gerar riquezas, mas, historicamente, também podem explorar mão de obra e recursos, contribuindo para a desigualdade que reverberam por gerações. O Batman não resolve o problema da criminalidade, ele apenas a reprime. É como usar um curativo em um ferimento que precisa de cirurgia. Ele combate os sintomas, não a doença. Ao não usar a sua influência e fortuna para erradicar a miséria, ao não desafiar as estruturas que geram a desigualdade, ele se torna um agente da manutenção do status quo. Ele é um inimigo passivo. O verdadeiro vilão não é o Coringa, mas a pobreza, a desigualdade e a falta de esperança. Ao não lutar contra esses males, o Cavaleiro das Trevas se torna cúmplice. E aqui nós podemos citar vários momentos dentro da própria HQ, como o caso do Capuz Vermelho, em que nega a validade do Batman, pois ele deixa todos os seus vilões vivos e assim eles permanecem na violência. A ideia aqui, violência continua gerando violência. E não me leve a mal, eu não odeio o Batman, não é nada disso. E aqui eu também não estou passando pano para a violência generalizada, não estou aqui querendo defender bandidos. Lembrando, estamos analisando unicamente a figura do Batman. Então a solução para Gotham e para o mundo não está em um vigilante mascarado, mas em políticas públicas e investimentos sociais. A solução para Gotham não é um político herói, não é um influenciador herói. São políticas públicas e investimentos corretos nas áreas corretas. A história e a geopolítica nos mostram que a verdadeira mudança vem de transformações estruturais. Pense nos programas New Deal nos Estados Unidos, que investiram em infraestruturas e empregos durante a Grande Depressão.
tirando milhões da miséria e evitando provavelmente muitos suicídios, ou em modelos de economia social de mercados europeus que buscam um equilíbrio entre capital e bem-estar. A própria ascensão da China se deu em parte por políticas maciças de erradicação da pobreza extrema. O mito do Batman é poderoso. Ele nos oferece a fantasia de que um único indivíduo com recursos ilimitados pode resolver problemas complexos, mas a realidade corrobora por dados do IBGE, pela IoT ou por exemplo geopolíticos. É muito mais nua e crua. E aqui podemos até citar o Leviatã de Thomas Hobbes, de que nenhum indivíduo sequer pode ser maior que o Estado. Então, mais uma vez a gente corrobora com a ideia de que o Batman não só é poderoso, ele é extremamente poderoso. Ele é a violência encarnada. A verdadeira justiça social não se faz nas sombras, mas na luz de políticas públicas robustas, de investimentos éticos e de uma distribuição de renda mais justa. O Batman é um reflexo do nosso desejo por soluções rápidas, mas ele falha em ser a solução para a raiz de doenças de Gotham e por extensão das nossas próprias cidades. E você, o que pensa sobre isso? O Batman é um herói ou um inimigo silencioso da sociedade? E aqui, antes de encerrar o vídeo, quero pedir mais uma vez que se inscrevam no canal e curtam. A ideia não é atacar forças policiais ou agentes de segurança da nossa nação ou de qualquer outra nação. A ideia aqui é unicamente analisar o Batman. E aqui eu não me fiz valer de nenhuma HQ onde o Batman viu que alguém estava sofrendo, como por exemplo a HQ do Batman Noel, onde ele observa esse grau de violência que ele exerce na sociedade e aí muda, ou por exemplo a HQ do Cavaleiro Branco. Nada disso. Simplesmente a figura do Batman nua e crua. Se você concorda comigo ou se não concorda, deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.